Hoje vamos começar a descomplicar um pouquinho o assunto de oração. Oração é para muitos um assunto misterioso e complexo, difícil de entender, e em torno deste assunto há mil perguntas, como também há muitos sentimentos. Muitos se expressam dizendo: eu deveria orar mais, eu não oro bastante, vivem se sentindo culpados por não orarem mais, mesmo se dizendo cristãos. Vamos começar com algo muito simples hoje, porque meu propósito, esses vídeos que agora estou produzindo 3 por semana, e esses 3 dessa semana serão sobre o assunto oração, de fato. Eu quero falar muito simplesmente, primeiro, para quem devemos orar. Muitos não sabem. Dizem: tenho que dar bom dia ao Espírito Santo, como um livro pentecostal escrito muitos anos atrás expressou. Nós temos que orar para o Espírito. Não. Os discípulos que viram seu Senhor orar regularmente, às vezes se retirava para ficar a noite toda em oração, perguntaram para ele: Senhor, como é que devemos orar? E ele explicou muito simplesmente: orareis assim. Não é que ele deu uma oração para eles fazerem, ele disse: esta é a maneira que se ora. E a maneira que nós devemos orar é orando para Deus Pai. Deus Pai, Criador de tudo que há, o único e verdadeiro Deus. Não oramos para o Espírito, a rigor não oramos a Jesus, nós oramos para Deus Pai. Foi o que Jesus nos ensinou a fazer. É simples isto. Nós estamos falando com Deus. Obviamente, quando falamos de Deus, como eu já expliquei em outros vídeos, nós estamos falando de alguém muito além da nossa capacidade de compreender, da nossa capacidade de esmiuçar. Não podemos. Deus é muito além de nós, Ele é muito mais do que nós, Ele é infinitamente mais. Então, como é que um ser limitado como eu pode sequer imaginar tudo a respeito de Deus, né? É como uma formiga tentando entender uma carteira de motorista. Não entende. A existência de uma formiga é infinitamente mais limitada do que a nossa, e entender o quê? Uma carteira de habilitação para ser motorista de automóvel, não vai entender? Claro que não. A diferença entre uma formiga e nós nem se compara com a diferença entre nós e Deus, o Criador de tudo que há. Deus disse: haja luz, fiat lux, a palavra no latim, fiat lux, ou seja, haja luz. E com a sua palavra, criou tudo. Quando nós falamos de Deus, nós estamos falando do Criador de céus e terra. Estamos falando daquele que fez tudo que existe, entende tudo que existe, sabe que nós vamos dizer antes mesmo que as palavras cheguem à nossa boca, Ele já sabe. Então nós não podemos informar a Deus, nós não podemos comover a Deus. Nós oramos, nós suplicamos, nós pedimos, mas oração é um mistério. Mas para tentar descomplicar, vamos começar do início então. Como eu já falei, oramos para Deus Pai. O credo dos apóstolos, ou seja, aquela lista de coisas que definem o que é a igreja, o que é um cristão. Um cristão é aquele que crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Começamos por aí. Começamos por Deus Pai. E quando Jesus foi interpelado, quando pediram a ele, os discípulos, como devemos orar, ele começou: orareis assim: Pai nosso, que está nos céus. O que quer dizer? Que ele está lá longe de nós? Não. Que ele está nos céus quer dizer simplesmente que ele está acima de nós. Mostra que nós não estamos falando para alguém que está aqui do meu lado: oi, e aí, Pai? Não. Estamos falando para Deus Pai. Há quase que um instinto nosso,
num culto, vamos orar de levantar os nossos olhos, embora ele não esteja no teto da igreja. Por quê? Porque ele está elevado, acima, santo, digno de honra, louvor e adoração. Oração começa entendendo que Deus está acima de nós. Ele não é um balconista de bênçãos. Ele não é alguém com quem fazemos um negócio. Vou acender uma vela, vou fazer uma promessa. Não, Deus está acima. E nós estamos cá embaixo, numa situação de dependência dele. Esse é o início de oração, só para descomplicar. Vou falar mais, mas por enquanto é isso. Eu estou no Instagram, caso você queira fazer perguntas, eu abro 1 ou 2 vezes por semana para perguntas no meu Instagram. O endereço é @BispoWalter. E eu volto procurando descomplicar a fé cristã. Até a próxima. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde nesses tempos tão difíceis. Fico por aqui. Um abraço.